Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago Simão, gestor de marketing da Ergil Construções, e hoje é o nosso segundo episódio do Ergil Conecta. Tá? E para esse episódio aqui foram convidadas a Caroline e a Camila, da empresa Feli. Muito obrigado por participarem, meninas, por estarem aqui hoje. E eu primeiro, antes de tudo, queria que vocês falassem um pouquinho da empresa de vocês, e aí a gente já entra nas perguntas que a gente tem aqui sobre o nosso assunto. Fica à vontade para se apresentar. Legal. Bom, eu sou a Camila, né? Sou gerente de marketing aqui da Feli. E vou deixar a minha colega Caroline se apresentar, depois eu vou falar um pouquinho para vocês da Feli. Oi, Thiago, prazer, tá? Obrigada pelo convite. Eu sou a Carol, coordenadora de crédito imobiliário na Feli. Legal. Bom, antes, né, de tudo, eu acho que eu vou apresentar aí para vocês a Feli. A Feli é uma empresa, né, que ela atua como correspondente bancário, então ela faz todo aí o processo, né, de financiamento da compra aí de um imóvel. A gente brinca aqui que nós somos a novata mais experiente do mercado, né, porque como Feli a gente tem um pouco mais de um ano, mas éramos área de um grande grupo aqui de construção aqui do interior, né. Então, ao longo aí de quase 10 anos, a gente já realizou mais de 19 mil sonhos, a gente já disponibilizou mais de 2 bilhões de financiamento. Então, assim, com experiência, a gente já tem bastante tempo. E em 2018, 2019, a gente viu que fazia sentido levar, né, essa excelência em atendimento no processo operacional aí do crédito imobiliário, do financiamento para o mercado. E daí a gente resolveu que seríamos uma empresa, não mais uma área. E desde aí de 2020, a gente atende o mercado como um todo, né? Incorporadoras, imobiliárias, corretores, e também a pessoa, né, o público final que deseje realizar o sonho da casa própria. Então, essa é um pouco da Feli. Bacana, bacana. Gente, assim, eu vou fazer o papel aqui da pessoa leiga, porque na verdade eu sou, tá? Apesar de trabalhar na parte de marketing da área de construção civil, essa parte de crédito bancário e financiamento, para mim, é sempre um pouco meio cinza. Então, eu vou fazer as perguntas para vocês de uma pessoa realmente leiga no assunto, tá bom? E a gente vai conversando sobre isso, que também é legal para eu entender. A primeira coisa que a gente sabe é que o crédito bancário ele é fundamental na parte de financiamento de casas e apartamentos, né? A gente usa muito aqui, inclusive, na Ergil. A grande questão para mim é como funciona essa avaliação. Então, afinal de contas, como é feito o passo a passo dessa avaliação? No que se refere à parte de avaliação, a gente tem dois momentos, tá? A gente tem a avaliação do imóvel e a gente tem a avaliação do cliente. A avaliação do cliente, temos alguns fatores determinantes, como o perfil do cliente e etc. E no que se refere à avaliação do imóvel, que vem posterior à avaliação de risco do cliente, é onde a instituição aceita sim ou não esse imóvel como garantia, e isso define muito a sequência do processo. Tem um impacto muito grande, significativo, tanto para o comprador como para o vendedor, a aceitação, sim ou não, desse imóvel como garantia, e também o valor de avaliação desse imóvel. Então, a gente tem esses dois momentos aí, tanto a análise do cliente, né, de perfil do cliente, e a análise do imóvel. Bacana. Carol, a questão de análise do imóvel, ela seria exatamente o quê? Todo imóvel, ele precisa de passar pelo processo de engenharia, tá? Então, toda pessoa que quer comprar um imóvel financiado, o banco precisa fazer a engenharia desse imóvel, uma avaliação, né, para ver se ele aceita sim ou não esse imóvel como garantia para a operação do banco e para fazer o cálculo do valor de avaliação desse imóvel. Então, por exemplo, o cliente quer comprar o imóvel, ele tem um imóvel X e ele está comprando o imóvel por 300 mil. Então, o que o banco faz? O banco vai mandar uma empresa especializada de engenharia para verificar se esse imóvel de fato vale isso, né, que é a garantia do banco, e se o imóvel tem condições de habitabilidade, se ele vai ser aceito como garantia e etc. Tá, bacana, bacana. E a questão de análise de risco do cliente, existe algum critério, por exemplo, a questão de ranking de Serasa, inadimplência, separação de pessoa física com pessoa jurídica, como funciona mais ou menos isso?
Tiago, tem. Todo banco, ele tem análise de perfil, tá, do cliente, o score do cliente impacta, a renda do cliente impacta, o comprometimento de renda do cliente no mercado impacta nessa avaliação de risco. Então, quando é solicitado uma análise de risco para qualquer instituição, eles apuram vários fatores do cliente no mercado, para liberar o crédito sim ou não. Tá, bacana, bacana. Aqui a gente acaba usando bastante e a gente vai entrar nessa questão também, a gente pode entrar agora, inclusive, que existe uma questão que, às vezes, a pessoa ela tenta fazer o financiamento com o banco nega, não dá esse financiamento. Sim. Porém, um outro banco, que às vezes ela nem tem conta, acaba dando esse crédito. Você sabe dizer o porquê isso ocorre? Olha, sim, isso acontece, é comum, tá? Tem alguns perfis de renda, por exemplo, que alguns bancos não liberam um crédito, por exemplo, renda informal na Caixa, não é tão comum liberar um crédito maior, e aí depende de outros bancos, a gente consegue uma avaliação de risco para esses clientes com esse tipo de renda. A cada banco tem um critério, tá? Então, o cliente ter a conta no banco não é fator determinante para liberar o crédito, sim ou não. Obviamente que ajuda o cliente já ter relacionamento com alguma instituição financeira, mas não é fator determinante. Então, depende muito ali do que o banco está analisando no momento da análise de risco daquele cliente. Comprometimento de renda, score do cliente, histórico financeiro do cliente dentro do mercado em si, como dentro da própria instituição. Bacana. Cara, outra coisa também que eu percebo, na verdade, desde o ano passado, por causa da pandemia, a gente teve um problema sério com isso, né? A parte de... Houve muita gente negativada, muita gente começou a querer renegociar contratos, né, por causa de emprego, de insegurança e etc. E aí é óbvio que começou a ter muita gente negativada por causa disso, chegando aqui na empresa. Uma pergunta que eu faço é como que a pessoa consegue mudar esse score, vamos chamar de score, como ela consegue mudar isso, né? Assim, a gente pode falar, beleza, pague suas dívidas, tá? Isso seria muito ridículo falar isso. Mas a questão é se existem outros mecanismos ou o que ela pode fazer, ou o que ela pode tentar fazer para conseguir, né, essas avaliações positivas, tipo, de uma forma mais rápida. Olha, o que a gente traz muito para os clientes quando são reprovados ou quando não liberam o financiamento que eles precisam, né, o valor que eles buscam, é sempre criar relacionamento com o banco que eles estão buscando aprovação de crédito, independente do banco. Então, conta de forma positiva quando o cliente tem conta em algum banco e ele tem movimentação bancária, a histórico financeiro do cliente vai para o banco, relacionamento com o banco, conta salário, reciprocidade na conta. Então, esse histórico com o cliente junto ao banco, junto à instituição que ele está pleiteando o financiamento, é algo muito positivo e que dá um retorno muito grande. A gente consegue várias reversões quando o cliente faz isso. Um cliente condicionado ou reprovado, que faz essa tarefinha de abrir a conta e mandar a sua vida financeira para a instituição e depois a gente fazer uma análise de risco depois de um tempinho aí. Não, bacana. Agora deu para entender. E uma outra dúvida também que as pessoas sempre têm aqui é a seguinte: o Serasa é a única coisa que é constado, assim, é o único ponto. Então, se você está negativado no Serasa, isso quer dizer então que você provavelmente não vai ter nenhuma facilidade para conseguir as coisas, ou não? Ou isso é um folclore mesmo? Então, na verdade, não, né? O Serasa, sim, ele é um birô utilizado no mercado e ele tem peso, sim, na análise de risco dos bancos, mas, independente disso, existem outros birôs de créditos, tá? Que são consultados, SPC, Boa Vista, enfim. Mas é importante a gente considerar que os bancos, eles têm uma análise de risco que cruzam as informações, tá? Do Banco Central com a própria instituição. Então, resumindo ali, o Serasa, ele tem sim um peso na análise de risco, porém ele não é fator determinante para a liberação do crédito, não é o único birô consultado, né? O Serasa não é ele que dita ali, vai liberar sim ou não, mas é um norte, as pessoas usam para ter um norte, sim. Não, eu pergunto porque sempre chega para nós aqui, né? Você, mas eu tive um probleminha no Serasa, aí você fala, não, tudo bem, eu acho que não vai ser isso que vai impedir, eu acho que não vai ter problema, mas ótimo, agora a gente já sabe que não é exatamente isso que vai atrapalhar, então. Não, bacana.
Uma coisa também, assim, bacana também ter falado um pouco antes, a questão de avaliação de imóvel, né? Porque muita gente não sabe que isso é feito. Então, não adianta chegar e querer, né, especular maior o valor, porque não vai ser aprovado. Existe alguma avaliação em relação assim, ao mínimo que tem que ter no imóvel para ser aprovado, Carol? Que isso é uma coisa que uma vez me perguntaram e eu não soube dizer. Então, assim, tem que ter especificações dele ou não? Assim, vai alguém lá e vai fazer metro quadrado, enfim, levantamento básico, ou tem que ter um mínimo? Isso é uma coisa que me perguntaram e eu não sei dizer. Olha, Tiago, acho que o mínimo para o imóvel ser aceito como garantia, ele tem que ter condições de habitabilidade, né? Então, ele tem que ser um imóvel habitável. Não existe uma regra do que o imóvel precisa ter, mas são as regrinhas básicas, né? Tá bem cuidado, o imóvel ter a sua construção sólida. Então, o engenheiro, ele analisa tudo isso, tá? Mas, assim, não existe uma regra, tem que ter X coisas para o imóvel ser aceito como garantia, né? O que a gente sempre fala é que quando o engenheiro ele vai analisar as condições de habitabilidade do imóvel como várias outras coisas para avaliar o imóvel. Ele vai olhar a localização, ele vai olhar melhorias, ele vai olhar preço de mercado, enfim. Ele vai analisar várias outras coisas para aceitar o imóvel como garantia, sim ou não, e também para determinar o valor de avaliação daquele imóvel. Não, perfeito. Então, eu acho que a grande questão que a gente tenta explicar aqui, as pessoas ficam com certo receio, é que você pode, no caso igual, buscar, por exemplo, a ferramenta de vocês, né, para buscar a parte de financiamento e não necessariamente só buscar o banco onde você tem conta. Né? Isso é uma coisa que eu percebo muito aqui. As pessoas falam, eu vou ver com o meu gerente, porque o meu gerente vai dar a melhor condição. E aí eu falo, acho que não é exatamente uma regra isso, né? Não é uma regra. Independente de ter relacionamento com algumas instituições, existe sim instituições que têm as taxas de juros mais baratas e não necessariamente pelo cliente encarteirado sim ou não naquele banco. Então, tem banco que encartera o cliente pela renda, então a renda é fator determinante para a taxa de juros do cliente e não o cliente ter relacionamento com a instituição sim ou não. Tem banco que sim, tem instituição que sim, que quando o cliente já tem relacionamento com o banco, conta salário e etc., ele te consegue uma taxa reduzida, mas você ter relacionamento com o banco não significa ser a menor taxa do mercado. Perfeito. Meninas, eu acho que eu tirei minhas dúvidas, de verdade. Acho que as principais dúvidas que eu tinha, inclusive, chegam para mim, acho que a gente conseguiu sanar. A gente está dando aí meia hora já de gravação, passou rapidinho. E eu queria agradecer vocês de verdade, eu queria que vocês deixassem o contato da empresa, como que localiza vocês, aonde vocês estão, né? Eu sei que vocês estão no interior, vocês são aqui de Ribeirão Preto, somos quase vizinhos, mas pode falar um pouquinho, então, como contatar vocês. Legal. Bom, Thiago, primeiro é um prazer, né, conseguir ajudar vocês, né, a sanar essas dúvidas. E estamos sempre à disposição, né? A gente, hoje, ficamos aqui em Ribeirão, mas em algumas praças a gente tem pessoas pela Feli, então dentro do nosso site, né, feli.com.vc, tem as regionais que a gente tem pessoas fisicamente, mas a gente tem, né, por ser uma empresa digital, a gente consegue realizar esses processos à distância, tá? Então, se alguém de uma praça que não esteja ali no site quiser fazer o processo com a gente está aberto, né? Então, dentro do nosso site, feli.com.vc, tem os nossos contatos, nossas redes sociais também, Feli com VC. E assim, é só chamar a gente que a gente está realmente à disposição. Perfeito. Gente, brigadão Carol, brigadão Camila, e a gente se vê numa próxima vez, numa próxima gravação, quando surgirem mais dúvidas, a gente entra em contato de novo, a gente marca de novo. Combinado, obrigada, Thiago, foi um prazer. Se precisar de alguma coisa, a Feli está à disposição, nós estamos à disposição aí para ajudar vocês com dúvidas e com clientes. Certinho, gente, brigadão, até a próxima, então. Obrigada, Thiago, até mais. Tchau. Obrigada, Thiago. Tchau.